Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Luciane Molazoni dos Santos e você? Veio para a aula? Então chega firme, porque hoje é dia de Fundamentos da Educação. Fundamentos da Educação. Na aula de hoje, os fundamentos históricos, uma abordagem geral. Duas perguntas motivam a aula de hoje. A primeira, qual é o papel dos contextos históricos na educação? E a segunda, as mudanças ocorridas na história humana ao longo do tempo influenciaram o modelo pedagógico das escolas da atualidade? Nós iniciaremos a aula falando sobre episódios e períodos históricos e fazendo uma relação dos acontecimentos nesses períodos com a educação. Nesse momento eu quero ressaltar que essa não se trata de uma aula de história. Portanto, os temas, os assuntos, as abordagens que teremos ao longo da aula, elas serão mais reduzidas, né? Para que possamos contextualizar com a educação. Eu recomendo a todos que, para ampliação dos conhecimentos a respeito dos acontecimentos históricos, que procure algum material de referência da área de história, né, para relembrar, para aprender sobre detalhes referentes a cada um desses períodos. Então, de uma forma resumida, né, eu trago aqui para vocês hoje algumas discussões para que a gente consiga fazer relações a respeito da educação e do processo educativo, de maneira que a gente consiga responder as duas perguntas que iniciaram essa aula, tá? Então, vamos lá? Bom, vocês têm agora aí na tela uma divisão, né, que é uma divisão pedagógica, uma divisão didática que se faz da história. O que eu quero dizer com isso? Que essa divisão ela é feita para que possamos estudar os períodos históricos, né? Não significa, né, que ao longo do tempo essa marcação foi muito certinha, né? Ah, determinado período começou e terminou naquela marca. Não, essa divisão é uma divisão didática para que a gente consiga, principalmente nas escolas, né, estudar esses períodos e ter aí alguns marcos e algumas características. Isso significa dizer que a história não é linear. A história não acontece assim de uma maneira bonitinha, terminou um período naquela marca, exatamente naquele dia, e a partir dali começou outro período. Né? Na vida não foi assim. Essa divisão é assim, né, nos materiais didáticos, para que a gente possa estudar. Então, eu trouxe aqui uma divisão, que é uma divisão consensual, que marca, então, os períodos do desenvolvimento da história humana. Então, vamos lá. A pré-história. A pré-história é referente ao período que vai até 4.000 anos antes de Cristo, né? E a pré-história passa para a Idade Antiga com o marco do início da escrita. Então, com o início da escrita, inicia-se a Idade Antiga, e a Idade Antiga tem essa marca de tempo entre 4.000 anos antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. O ano 476 é o marco de finalização da Idade Antiga, porque se refere à queda do Império Romano do Ocidente. E a partir daí, inicia-se então o que foi considerado como chamado de Idade Média, e a Idade Média vai de 476 até 1453, o que encerra esse período da Idade Média é a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos. A partir dessa data, a partir desse marco, inicia-se a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna vai de 1453 até 1789, a partir do início da Revolução Francesa, em 1789, inicia-se então a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, portanto, o período histórico que ainda vivemos, né, iniciou-se lá em 1789 e segue até os dias de hoje. Então, essa divisão é importante a gente falar nesse comecinho e ter esse panorama para que já vocês possam imaginar que ao longo de todo esse período, né, então começando antes, né, de 4.000 anos antes de Cristo, tudo que a humanidade viveu, né, toda a sua história, sua maneira de viver, a maneira como se organizou em sociedade, influenciou sim o desenvolvimento também da educação, e é isso que agora a gente vê, né, na tela. Eu fiz questão de colocar esse destaque
para pontuar, então, para colocar para vocês que ao longo de todo esse período, né, se falou, se fez educação de uma maneira formal, né, a partir de um certo tempo, mas também de uma maneira informal. E a maneira, né, as formas como a educação foi se constituindo ao longo do tempo, influencia sim, tem impacto sim naquilo que vivemos hoje. Então, a partir de agora, a gente vai ampliar um pouquinho mais esse conhecimento, discutir um pouquinho mais sobre isso, para aí chegar a algumas conclusões ao final da aula a respeito da educação dos dias de hoje. Tá? Vamos lá então? A gente vai começar falando então sobre o desenvolvimento lá na pré-história. Também trouxe aqui alguns episódios, né, relevantes assim para essa nossa discussão. Bom, a primeira delas é que estamos falando então de um período anterior ao início da escrita, né? A pré-história ela começa antes da escrita e ela termina, né? O grande marco ali é o início da escrita. E esse início da escrita, alguns registros históricos, algumas fontes históricas nos dão conta de que os primeiros achados de registro de escrita humana foi a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia, tá? Eu trouxe ali uma ilustração que mostra, né, um pouquinho dos detalhes de como era essa escrita cuneiforme. Recomendo que vocês leiam um pouco mais sobre a história para ver como foi interessante esse processo de início da escrita. Bom, se não tínhamos escrita no período da pré-história, né, a transmissão de informação, ela se dava de uma pessoa para outra pela observação, né, a observação do que acontecia nos grupos familiares e também pela oralidade. Então, as crianças aprendiam, né, se a gente for pensar agora em termos de educação, de formação, as crianças aprendiam ouvindo, né, os pais, ouvindo os grupos familiares, ouvindo os mais velhos e observando, né? Assim como qualquer pessoa de um determinado grupo aprendia a fazer algo a partir da observação, né? Ou de algum tipo de manifestação de oralidade. Eu trouxe ali uma representação, uma imagem que mostra aí uma ilustração num cotidiano da pré-história, que a gente veja ali então, né, tente ver, né, nos colocar no lugar dessa época, dessa civilização, onde esses conhecimentos então eram todos transmitidos pela oralidade ou pela observação. Tá? Então, o conceito ou as ideias que se tinham a respeito daquilo de ensinar para o outro aquilo que precisa ser feito vinha nesse contexto, né? E principalmente pela falta de registros por escrito, o marco então da observação e depois para a oralidade. O que é muito importante a gente olhar aqui, que nós estamos falando, né, o marco, então, o que a história, né, os estudos sobre história colocaram como marco da pré-história, que ela vai até 4.000 anos antes de Cristo, porém, não podemos esquecer que a história humana, né, os estudos históricos a respeito do ser humano nos dão conta de que a gente pode falar da história humana desde 5 milhões e meio de anos antes de Cristo. Tá? Então, nessa linha, a gente pode pensar que esse período da pré-história, ele começa lá 5,5 milhões de anos antes de Cristo e vai até 4.000 anos antes de Cristo. Né? Então, é muito tempo. E por que eu quero muito frisar isso? Porque a gente ficou falando de observação e de oralidade. Então, pense, né, em como o homem se desenvolveu em milhões e milhões de anos e aos poucos foi alcançando, né, certos refinamentos, certas aprendizagens relacionadas à língua e à comunicação. Né? Então, a espécie, e aí até dou destaque a respeito da evolução da espécie humana, a forma mais evoluída, o Homo sapiens, é de cerca de 70.000 anos antes de Cristo. Então, pensem naquele período de 5,5 milhões de anos antes de Cristo até 70.000 anos antes de Cristo, é muito tempo. Né? E a partir de 70.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo também é muito tempo. Então, nós estamos falando aqui a respeito de um período de tempo muito longo, né? Onde as coisas foram acontecendo de uma forma muito, imagina-se, né? A história coloca isso, de uma forma bastante lenta. Então, o desenvolvimento humano aconteceu de uma forma lenta e gradual.
né? Então, quando a gente fala transmissão pela oralidade, né, por emissão, por exemplo, de sons, provavelmente lá no começo, há milhões de anos, isso não existia, aprendia-se somente pela observação. Por isso que é importante a gente pensar nesse tempo muito amplo e num desenvolvimento gradual do ser humano relacionado à comunicação. E a comunicação tem uma estreita ligação com a educação, né? Porque, de acordo com as ferramentas que se utiliza para se comunicar ou das formas de comunicação, se desenvolve determinados modelos de educação. Bom, então, o que tem aqui de relevante para a gente pensar dessa época, né? É que a educação ela era voltada à sobrevivência e à subsistência. Ou seja, aquilo que se aprendia, aquilo que se ensinava nesse conceito, né, de aprender com os grupos familiares, aquilo que se ensinava e aquilo que se aprendia era aquilo que era necessário para os grupos sobreviverem, né, e terem seu sustento, conseguirem alcançar a sua subsistência. Né? Então, pensando nesse longo período de milhões de anos, né, aprendia-se a caçar, a pescar, de início, depois a cultivar plantas. Então, o homem, com o passar do tempo, ele foi aprendendo a cultivar plantas, a criar animais, tanto animais domésticos para ajudar no seu trabalho, quanto animais para alimentação, né, para o desenvolvimento da pecuária. Depois fogo, né, aprendeu a lidar com fogo, aprendeu a desenvolver instrumentos, armas, né, para se defender, para caçar. A fogo, armas, instrumentos, depois desembocaram na arte. Então, lembre na pintura, né, das cavernas, começaram a lidar com fazer artesanato, fazer seus instrumentos para alimentação, potes, jarros, tecer tecidos de alguma maneira para começarem a se vestir. E começaram a realizar algumas trocas, né? Eu coloquei aqui trocas comerciais, fiz questão de colocar entre aspas, porque não é a ideia de comércio que a gente tem hoje, era aquela ideia de algo está sobrando para o meu grupo, vou trocar por algum outro produto, por algum outro elemento, né? Que é essencial para mim, que está me faltando. Eu tenho animais, quero trocar por vegetais, né? Eu tenho vegetais, quero trocar por animais. Então, ao longo do tempo, até alcançar os 4.000 anos antes de Cristo, o homem já estava, né? Já evoluiu até esse ponto, tá? Então, é muito importante ter todo esse raciocínio para não considerar pré-história somente aquela época inicial, muito lá do início, né? E entender que ela já chega no momento em que as pessoas estão sim conseguindo ensinar e conseguindo aprender meios de sobrevivência e de subsistência até chegar um pouco ao ponto de conseguir estabelecer trocas com outros grupos, tá? Então, a respeito da pré-história, o que a gente pode, então, concluir? Um peso forte na aprendizagem por meio da oralidade e por meio da observação, né? E uma educação voltada à sobrevivência, tá? Nós vamos passar agora para o próximo período, né? Então, considere agora o marco do início da escrita. Com o início da escrita, a humanidade iniciou a Idade Antiga, a chamada Idade Antiga, que ela vai, então, de 4.000 anos antes de Cristo até o ano 476, tá? E o que acontece, então? Bom, o início da escrita foi um marco, né, muito importante para a história humana, porque a partir daí, né, o ser humano começou a utilizar os recursos da escrita para diversos fins, né? E com isso ampliou as formas de transmissão da informação, né? E consequentemente de construção de conhecimento. Então, por meio de registros escritos agora, né? A comunicação vai utiliza agora uma nova tecnologia, com a entrada da escrita, e principalmente esses registros, né? Ou seja, os registros de ensino e os registros de aprendizagem, eles começam a ser perpetuados para gerações, né? Hoje ainda nós encontramos, né, os pesquisadores, os arqueólogos encontram achados históricos importantes, escritos em cavernas, escritos em monumentos, né, com escrita cuneiforme, os hieróglifos dos egípcios e por aí vai.
Tá? Então, já ficamos aqui com um marco importante sobre o papel da escrita, né, para a transmissão, para a construção de conhecimento e para construção do legado para o futuro. E aí, no desenvolvimento das sociedades, o ser humano ele intensificou outras atividades que não somente as de sobrevivência. Tá? O que isso significa? Que aquela ideia de troca, ela começa a entrar na sociedade agora com um conceito de produção para o consumo, né? E também para uma primeira ideia de comércio. Então, alguns grupos começam a se organizar de modo a produzir não somente para o seu sustento, mas a produzir também para trocar e comercializar. Né? Então, imaginem como isso agora começa a organizar as sociedades de uma maneira diferente. Tá? Esse desenvolvimento da produção começa a dividir a sociedade em grupos, em castas, né? Em classes, dependendo do lugar, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante, dependendo do lugar, isso era chamado de alguma maneira. Mas, em linhas gerais, né, a gente pode, então, pensar que a sociedade vista dessa forma, desenvolveu essas outras tarefas que dividiu as pessoas em classes sociais, né? Relembrando que essas classes sociais são chamadas de maneiras diferentes nas diferentes civilizações. Mas aqui, para nós, uma ideia geral, dividiu as pessoas em grupo, e, de uma maneira também geral, esses grupos dividindo entre homens livres e escravos. Então, é nessa época, por conta desse desenvolvimento, que surgem as primeiras noções de divisão de classe social, onde algumas pessoas são livres, outras pessoas são escravos que produzem para as pessoas livres, né? Ou que são colocados a serviço das pessoas livres. E o que acontece com a educação? É também nesse período que nasce a primeira ideia de escola, né? A primeira ideia de se destinar tempos e espaços específicos para ensinar e aprender. Porém, essa escola, né, essa ideia de escola que nasce aqui na Idade Antiga, ela não é para todos, tá? Ela é somente para algumas pessoas escolhidas. Então, a escola nasce com uma ideia de dedicação especial, né, de dedicação restrita a somente algumas pessoas que eu coloquei aqui entre aspas como os escolhidos, né? Então, nasce aí como um instrumento de poder. Ainda um pouquinho sobre a Idade Antiga, uma coisa muito importante. Então, se a gente olhar o período, né? Vamos olhar ali o período da Idade Antiga. O período da Idade Antiga vem desde 4.000 anos antes de Cristo e vai até 476. Então, vejam também, novamente, é um longo período, né, gente? São mais de 4.000 anos, quase 4.000 anos e meio. Então, pensem, né? A humanidade vinha se desenvolvendo, então mais de 4.000 anos é muito tempo. Nesse período da Idade Antiga, muitas coisas aconteceram, o homem se desenvolveu muito, a sociedade se desenvolveu muito e, muito importante, com a ampliação, né, da povoação dos grupos ao longo de todo o território da Terra, todo o território disponível naquele momento e conhecido, existiam muitos países, muitos territórios, e cada território desse diferente em geografia, diferente em cultura, diferente em clima, né? Então, por conta disso, em cada um desses territórios, a sociedade se desenvolveu de maneira diferente e, consequentemente, a educação se desenvolveu de maneira diferente. Então, na Idade Antiga, fica até complicado a gente conseguir cercar e generalizar a maneira como a educação se deu, porque ela se deu de maneiras diferentes dependendo do espaço, da localização geográfica ou do território que a gente estiver falando. Tá? Eu trouxe aqui em destaque, né, isso que está aqui. Bom, o período e a localização geográfica determinam diferentes modelos de educação. Então, a gente já começa aqui a ter uma conclusão bastante interessante, que a gente só pode caracterizar a educação levando-se em conta o período histórico e o lugar, a localização geográfica. E aí cito aqui alguns lugares, alguns desses territórios: Egito, Babilônia, Índia, China, os hebreus,
a civilização grega, a romana e por aí vai, tá? Então é muito importante saber e pensar sobre isso, que dependendo do lugar, tinha-se um modelo diferente de educação. Eu destaquei aqui 2 exemplos, tá? Só mesmo como breve exemplos, na Antiguidade Grega e na Roma Antiga. Lá na Antiguidade Grega, a ideia pedagógica associada à formação do cidadão, né, ou seja, a escola para formar cidadão, vai surgir ali no século, entre os séculos V e IV antes de Cristo, né? Criando cerca ali de 500 anos antes de Cristo, criando um modelo que influenciou toda a educação do Ocidente. Tá? Então, a gente está falando aqui da educação ocidental, né? Então, tirando ali China, principalmente Índia, a gente está falando da educação do Ocidente. Esse modelo grego, ele foi fundamental para toda aquela região nessa época. Surgem as ciências, né? Então começa-se a pensar, a estudar sobre astronomia, a geometria, a matemática. Por que essas ciências são importantes nesse período? Porque essas ciências, o desenvolvimento dessas ciências, como até lugar de conhecimento, como espaço para se conhecer, foram muito importantes para as atividades de subsistência e as atividades produtivas, né? Então, por exemplo, a geometria e a matemática, muito fundamentais para a divisão de terra, né? Para planejamento de plantação, para cultivo, para as primeiras operações comerciais. Então, a ciência se desenvolveu, assim como a educação, a ciência também se desenvolveu ao longo do tempo, né, acompanhando o desenvolvimento do homem, porque também foi importante para criar tecnologia e instrumentos que ajudassem o homem no desempenho de suas tarefas. Tá? A astronomia, né, quando o homem começou a perceber que poderia se localizar, por exemplo, né, se localizar a partir da posição das estrelas, né, contar o tempo a partir das fases da Lua, né? Então, é bem importante. E com isso, é claro, a gente pode considerar que foram sendo construídos conhecimentos, ou seja, foi realizado um processo educativo nesse período, né? E isso foi bastante compartilhado nos grupos familiares e ainda se estendeu para além da civilização grega. Tá? Muito importante, muitas dessas coisas, né, das descobertas feitas nessa época, são importantes ainda hoje, né? É inegável. O que mais sobre a sociedade grega, sobre a antiguidade grega? O homem busca uma explicação racional que explique o mundo. Então, o homem passou a se interessar, olhar o mundo à sua volta, os fenômenos que aconteciam e tentar explicar o que acontecia. Então, seja uma motivação para a aprendizagem. Eu trouxe aqui os exemplos das 2 importantes cidades-estado da Grécia Antiga. Nesse período haviam outras, mas dou destaque aqui para Atenas e para Esparta, para falar para vocês que adotaram 2 modelos completamente diferentes de educação. Então, veja, 2 cidades-estados, ou seja, consideradas 2 cidades independentes da Grécia Antiga, mas que tinham uma visão completamente diferente a respeito da educação. Né? Atenas dedicada à formação cidadã, à formação do ser humano, à educação por completo, uma educação humanista, e Esparta, né, como uma cidade militarizada, voltada para a guerra, voltada à formação para a guerra, né, à formação para lidar com as armas, para a criação de estratégias. Então, eu recomendo muito também que vocês procurem estudar e dar uma olhadinha mais ampliada sobre as diferenças, né, de formação de educação de Atenas e de Esparta nesse tempo, né, porque é bastante interessante. E sobre essa época, outra coisa que eu recomendo é que vocês assistam alguns filmes, né, procurem filmes que tratam, que sejam ambientados na Grécia Antiga, porque é uma maneira bastante interessante de aprender também, né? Vocês vão aprender um pouquinho sobre os costumes, visualizar aqueles espaços, aqueles lugares a partir dos filmes, né? Então, assistir filme sempre é uma dica bem interessante para se entender, compreender os períodos históricos. Isso vai valer para todos esses períodos, tá? Então, procurem, façam uma seleção de filmes. Eu vou tentar depois fazer uma lista, né? Recomendar algumas coisas para vocês assistirem. Bom, falamos um pouquinho sobre a Grécia Antiga, vamos falar agora sobre Roma Antiga, que também teve um peso importante. A partir do século II a.C.,
então, ou seja, 200 anos antes de Cristo, as escolas organizam-se segundo o modelo grego. Então, vejam, aqui tem um exemplo, né? O modelo grego serviu de inspiração para o modelo romano de educação. Tá? Então, já naquela época tinha essa troca. Né? Havia também escolas destinadas às classes inferiores para a formação profissional. Roma Antiga se preocupou muito também com a formação cidadã, né? Um grande peso aí no desenvolvimento do direito, né? Vem dessa época, da civilização da Roma Antiga, e também inicia-se aqui uma preocupação com a formação profissional, né? O homem começa a ver a necessidade de se formar para outras áreas que não somente aquilo que é necessário para sobreviver, né, para subsistência, e aí começa então a pensar que é preciso organizar e pensar em espaços para essa chamada, aqui a gente chama de formação profissional, né, ou seja, de formar e ensinar para o trabalho, para desenvolver alguma atividade. Porém, né, de início, essas escolas de formação profissional, ao contrário, eram dedicadas às chamadas classes inferiores ali na sociedade, né, que era formar as pessoas para trabalhar para que ocupavam as classes superiores. Estudar sobre Roma Antiga também é bastante interessante, então aprofundar ali, eu recomendo para que vocês compreendam, porque tem muito impacto naquilo que vivemos hoje em termos de sociedade, que foi construído na Antiguidade Grega e na Antiguidade Romana, né? Então vejam bem ali na Idade Antiga. Bom, a Idade Antiga, ela tem como marco de fim a queda do Império Romano do Ocidente. Então vejam, o Império Romano nesta época estava muito forte no Ocidente, tá? Também há livros, registros, retratados nos filmes que mostram essa situação. Então, quando esse Império Romano cai, aí inicia-se o marco de uma outra época histórica, que é então a Idade Média. Então, a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? O período da Idade Média ele começa em 476 e vai até 1453. Tá? O marco de fim, aí, em 1453, é a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos. E o que aconteceu na Idade Média? A Idade Média, ela quando a gente fala sobre a Idade Média, normalmente a gente imagina e lembra de um período um pouco de menos desenvolvimento, né? Alguns chamam até de Idade das Trevas, onde o desenvolvimento da ciência não foi tão potente, o desenvolvimento da educação não foi tão potente. Isso nos mostra também uma lição que coloco aqui para vocês e vale para o que passou e vai valer daqui por diante, que cada uma dessas épocas, né, desses períodos, principalmente a partir da Idade Média, tendem a melhorar ou modificar a idade anterior, a etapa anterior, ou a contradizer a etapa anterior. Tá? O que aconteceu aqui na passagem da Idade Antiga para a Idade Média é que a Idade Antiga começava a dar importância para os valores humanos, os valores de cidadania, né? A construção do conhecimento pelo homem. Lembram que falei sobre a respeito da leitura de mundo? O homem começa a tentar entender os fenômenos, entender o que acontece à sua volta, né? Na Idade Média, a Idade Média veio com uma força para submeter o homem e seus conhecimentos aos poderes e aos dogmas da Igreja. Tá? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse começo. Tá? Então, a queda do Império Romano cria uma fragmentação no mundo. Então, até a Idade Antiga, com o domínio do Império Romano, o mundo era um pouco mais tinha uma unidade, né? Em torno dos seus territórios. Com a queda do Império Romano no Ocidente, isso é fragmentado. Então, imagine que são criados então vários territórios com uma tendência a quererem ser independentes, né? E aí o cristianismo ele aparece como uma suposta salvação para uma nova unificação, para uma unitarização. Né? Então, é o cristianismo que vem com uma força para tentar reorganizar esses territórios que ficaram fragmentados, né? Que foram ali, resultaram da queda do Império Romano.
E com isso, né, a igreja começou a desenvolver um papel muito forte e a educação ficou subordinada a esses rígidos dogmas da igreja. Né? Houve então o pensamento, ele passou, ele vinha alcançando, ele vinha tendendo a uma liberdade, mas nesse período da Idade Média ele se tornou bastante conservador, tá? Então, a educação conservadora, o pensamento conservador e o conhecimento estava a serviço da fé, assim como razão e ciência sempre subordinados à fé. Então, o que determinava, né, a convivência, o desenvolvimento da sociedade, a forma como a sociedade se comportava, estamos falando aqui do Ocidente, isso é muito importante. Então, no Ocidente, a fé, os dogmas da igreja é que determinavam aquilo que se podia dizer, aquilo que se podia pensar, aquilo que se podia fazer, aquilo que se podia estudar e, portanto, o pensamento humano, né? E por conta disso, então, vocês podem imaginar, né, e é o que a história nos mostrou, quem se rebelava de alguma forma contra isso e entrava em contradição, entrava em conflito com a igreja, sofria aí sérias penalidades. Essa é uma das razões até porque chamou-se de alguma maneira de Idade das Trevas, esse período da Idade Média. Então, o pensamento conservador. E o que acontecia com o desenvolvimento da sociedade? Aquela questão da produção, das primeiras trocas, das primeiras questões comerciais veio se intensificando, né? Isso seguiu crescendo, até porque começou a gerar renda, começou a gerar riquezas. E essas riquezas foram sendo absorvidas também pela igreja, porque a igreja também tinha o seu domínio, né? Exercia um domínio sobre a produção das pessoas. Então, o dinheiro ia para a igreja, porque aí fortalecia, né? Fortalecia o poder e fortalecia essa sua dominação sobre a sociedade. E aí começaram a aparecer a ideia dos ofícios, dos trabalhos, né? Das profissões, dos especialistas, e isso começou a ser transmitido das famílias, né? Então, as famílias se organizavam em torno da prestação de determinados serviços que começaram a aparecer a partir daqui, né? Então, com isso também a sociedade foi se organizando em torno disso, levando agora para a educação, aprendiam-se ofícios também. Então, já não era mais a subsistência somente, não era somente aquilo que se precisava ali para um comércio, o consumo imediato, mas também a ideia do ofício, o sapateiro, né, o cozinheiro. Então, esses ofícios que se prestavam também à sociedade, né? E essa aprendizagem sobre isso se dava muito nas famílias. Então, é quase um resgate, né, da observação daquilo que se fazia na profissão de uma pessoa para outra. Ainda sobre a Idade Média, surgiram então diferentes modelos pedagógicos, né, voltados às classes sociais distintas. Então, houve aí uma crescente na divisão das sociedades em classes, né, e aí a igreja começou a organizar, a propor e impor modelos pedagógicos para as ideias de escolas, para determinados grupos, tá? Surgem então os primeiros colégios, esses colégios com alunos e professores. Então, aqui vem essa ideia de alguém ensinando para um grupo, ali o grupo de alunos, e os alunos subordinados à autoridade da igreja, os alunos e professores, né, todos subordinados à autoridade da igreja ou ao outro poder que a represente, quem falasse em nome da igreja. Então, isso tem a ver com o que já foi dito. Então, entendam aqui escolas, né, se o pensamento era tradicional e conservador, escolas conservadoras, né, organizadas com alunos e professores, né, porém, o funcionamento dessas escolas, o funcionamento dessa dinâmica, os modelos pedagógicos determinados e impostos pela igreja, né, ou para quem falasse em seu nome. A função pedagógica é a evangelização, tá? A revelação das verdades divinas e a salvação das almas para a vida eterna. Então, essas escolas, elas eram voltadas, né? Essas escolas organizadas dessa forma,
elas eram voltadas para a evangelização, que é o que está dito aqui, né? Para ensinar as coisas relacionadas aos dogmas da igreja. Os processos educativos, portanto, eram responsabilidade da igreja. Essas escolas, elas funcionavam anexas às catedrais e aos mosteiros, né? Então, o espaço escolar era também um espaço que se montava junto aos espaços religiosos, e a igreja, então, assumiu a tarefa de determinar como funcionava e atuava a educação, tá? A partir do ano 1000, nascem as primeiras universidades, então o conceito de universidade nasce na época da Idade Média. É por isso também que alguns historiadores, alguns filósofos, alguns pensadores contestam essa ideia de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, Idade Obscura, onde nada aconteceu, justamente porque, bem ou mal, né, nasceram as escolas e nasceram as universidades nesse período. E, principalmente nas universidades, né, começou a circular algum outro tipo de conhecimento ali. Então, de início, as universidades eram destinadas ao ensino da teologia, portanto, aquilo que a igreja determinava, mas também começaram os primeiros cursos de medicina e de direito, né? Então, algo começa a acontecer, a se movimentar no interior, ali relacionado à educação, principalmente nas universidades, né, que começa a já dar uma pista do que virá na idade seguinte, no período histórico seguinte, que vai tentar um pouquinho, resolver os problemas relacionados na educação nesse período, onde não se tinha liberdade, né, onde o tradicionalismo e o poder da igreja era imposto por esse modelo. Bom, tomada de Constantinopla pelos turcos, finaliza então a Idade Média e vamos para a chamada Idade Moderna, né? A Idade Moderna, então, começa em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos, a cidade de Constantinopla, a cidade de Constantinopla hoje é Istambul, né? A cidade de Istambul, e vai até 1789. Bom, como eu comentei já antes, aqui a Idade Moderna, claramente, né, olhando hoje para o passado, para os estudos históricos, né, que temos acesso, claramente a Idade Moderna foi uma ruptura, né, um movimento aí de romper com os dogmas da igreja, com o pensamento conservador da Idade Média, com aquilo tudo que se pregava, com aquilo tudo que aconteceu na Idade Média, né? Então, em oposição ao pensamento conservador ligado aos dogmas da Igreja Católica, aconteceram movimentos bastante importantes, né? Que a história chamou aí das reformas religiosas e do Renascimento. Bom, falar sobre reforma religiosa e falar sobre renascimento, com certeza, rende aí um curso inteiro para discutir, né? A importância disso para as artes, para a cultura, para a educação, né? Para a cidadania, então, para a própria igreja, né? Para o próprio conceito de religião. Mas aqui vou trazer alguns pontinhos só para a gente pontuar relacionados à educação. Bom, entre 1453 e 1789, né, é fácil observar que o ano de 1500 está ali nesse meio, né, no comecinho da Idade Moderna. O ano de 1500 é o ano em que foi descoberto o Brasil, né, onde o Brasil foi colonizado, os portugueses chegaram até aqui. Bom, por conta disso, a gente já consegue imaginar como era o cenário da Europa Ocidental nesse período, né? A Europa Ocidental estava fervilhando, né? Fervilhando com as grandes navegações, então um homem se lançando ao mar. Pensem que para o homem se lançar ao mar, para o português chegar no território brasileiro pela primeira vez, foi preciso muita tecnologia, muito desenvolvimento, né? Muito estudo, muita capacitação para construir o barco, né? Para construir as caravelas, para construir todos aqueles instrumentos de navegação. Então, esse momento da Idade Moderna é recheado de grandes descobertas, né? Descobertas de tecnologia, descobertas de
novos lugares, né? Então as grandes navegações, as descobertas. Com isso, houve esse alargamento dos horizontes geográficos, né? Bom, a Europa conheceu a América, né? Chegou neste novo continente. Então, vejam, o mundo se ampliou, né? Esse contexto geográfico. A ciência evoluiu, começou a acontecer uma revolução comercial, né? Começou a se constituir o comércio com as ideias básicas do que a gente tem hoje, do que a gente entende hoje sobre comércio, sobre compra, sobre venda, sobre taxação, sobre imposto, né? Então, começou a ter toda essa organização. Algo começou ali na Idade Média, mas veio com muito mais força aqui para a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna, realmente a civilização do Ocidente estava fervilhando, né? Começaram a se formar as monarquias nacionais, então o poder ele se deslocou do poder que era da igreja na Idade Média, passou para a realeza, né? Passou para os reis, para essas monarquias. Houve então essa busca da imagem de um novo homem, de uma nova cultura, se desvencilhar daquelas amarras da Idade Média, um homem desenvolver, respirar, né? Pensar, voltar a pensar sobre si, voltar a pensar sobre o mundo, coisa que a Idade Média quebrou, né? Na Idade Antiga, o homem tinha preocupação em conhecer o mundo e filosofar. A filosofia era forte, né? Na Idade Antiga. A Idade Média deu essa quebrada, a Idade Moderna quer resgatar tudo isso. E com isso, né, essa nova era para o Ocidente. Né? E ressurgem os ideais atenienses a respeito dos objetivos da educação. Então, há esse exemplo aqui de Atenas, então aquilo que lá na Grécia Antiga, né, na cidade de Atenas, que tinha essa grande preocupação com a formação humana, com a formação cidadã, a Idade Moderna, né, nas escolas, nos espaços, os teóricos, os filósofos, aqueles que pensam sobre educação, buscaram aí então ressignificar, trazer esses ideais atenienses e rediscutir a educação. Então, realmente foi um momento bastante importante para a educação, a Idade Moderna. Ainda sobre a Idade Moderna, o conhecimento passa a ser organizado para ser transmitido pela escola, né? A escola se reformula, a escola passa a adotar outros conteúdos, outros conhecimentos, organizar disciplinas, falar sobre ciência, né? Abandonando aquela ideia de evangelização que tinha-se na Idade Média, onde tudo que se ensinava, tudo que se aprendia era aquilo que a igreja permitia. Então, a escola passa a ter um ambiente um pouco mais amplo relacionado a conhecimento. Porém, a escola ainda é tradicional, tá? Tradicional em que sentido? Porque nessa época, o que se tinha como concepção de escola, concepção de professor-aluno, era que o professor era o detentor do saber, né? E que sua tarefa, sua missão, o seu trabalho era transmitir, passar, são esses termos, transmitir, passar o conhecimento para os alunos que deveriam sempre ficar quietos e receber essas informações. Então, a dinâmica, o dia a dia na sala de aula continuava sendo tradicional. Esse modelo, por exemplo, que temos ainda hoje, carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, né? Um aluno sentado atrás do outro, olhando para o professor, ouvindo o professor, é um modelo que se iniciou na Idade Moderna, né? Esse modelo tradicional, onde era muito exigido do aluno a ordem e a disciplina, né? Então, o professor tinha a função de ensinar aqueles conhecimentos um pouco mais amplos, né? Aqui na Idade Moderna, porém, mantendo a disciplina e a ordem, né? Nos espaços escolares, no currículo escolar, nos seus métodos de avaliação, nos seus métodos de ensino, tá? Aí, se as escolas perderam um pouquinho, né? Perderam até bastante essa força, esse domínio da igreja, surgiram então as ordens religiosas, né? Porque a igreja pensou em maneiras de continuar perpetuando seus ideais de evangelização. Então começaram a surgir as ordens religiosas, como por exemplo o colégio jesuíta, que possui a concepção da escola tradicional europeia e a catequização do Novo Mundo, tá? Então, o colégio jesuíta, e a gente sabe, conhece bem
ouvimos muito falar dos jesuítas ao estudarmos a história do Brasil, né? Porque os jesuítas vieram para o Brasil com a missão de catequizar o Brasil, de catequizar o novo mundo, tá? Então, isso aconteceu em Portugal, mas aconteceu também em outros países. Então, foi assim que a igreja encontrou o seu espaço de continuar, né, com a ideia de evangelização, ocupando, organizando novos espaços de ensinar, novos colégios aí dedicados à religião. Então, a gente passa a ter duas diferentes escolas, conseguem perceber, né? Uma escola que é um desenho de escola não evangelizadora, não catequizadora, e a escola catequizadora, né? A escola onde quem dominava, quem organizava o currículo, né? Quem determinava o que ia ser ensinado, quem falava sobre o que se poderia ser dito ou não, na forma de se ensinar e aprender, era a igreja, tá? A expansão da escola, essa escola expandida, essa escola ampla, né? Ela se destina ao homem da pequena nobreza e da burguesia que busca educar-se para a vida política e seus negócios sem o domínio da igreja. Então, essa primeira escola, que não tem o domínio da igreja, ela ainda é uma escola restrita a poucos, tá? Então, a escola ainda não era para todos. A classe alta educa-se com preceptores em seus castelos. A escola volta-se a uma melhor preparação da criança devido à nova imagem da infância e da família. Então, foram ressignificados nessa época também os conceitos de família, os conceitos de infância, né? Foi-se vista a necessidade de escolas, né? Da preparação da criança para estudar para além da família, né? Então, a educação não somente a educação para a ciência, educação para esse conhecimento, que a família não dá conta, porque né, não é do domínio da ciência, ocupar um espaço fora da casa, ou seja, o espaço de dentro da escola, né? Mas ainda assim vejam que por essas considerações a educação ainda tinha essa ideia de ser restrita para poucos, ou no mínimo alguns espaços destinados a grupos específicos, né? Havia escola para a burguesia, para a pequena nobreza e para a burguesia, onde se aprendia sobre política e negócios, né? Não esqueçam que estamos falando de uma época de muito comércio, muitas atividades comerciais, muitos ofícios. E do outro lado, a realeza aprendia com os preceptores nos castelos. Tá? Isso também marca aqui a entrada das diferenciações dos profissionais de educação, né? Então vejam, havia os professores que davam aulas nas escolas para grupos de alunos e havia os preceptores que eram responsáveis pela educação dos grandes nobres, né? Então, uma ampliação até do espaço de atuação do profissional professor. Bom, a Idade Moderna termina com o início da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, então, ali tem uma ilustração da queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea, lá de 1789, que continua até os dias de hoje. Então, hoje, né, segundo esse desenho da história humana, nós estamos vivendo a Idade Contemporânea, tá? Já se passou bastante tempo, né? Então a gente também tem que ter o cuidado de quando se referir à idade contemporânea ou o que estamos vivendo agora, a essa época, marcar bem esse período, porque de 1789 para cá, muitas das coisas, e principalmente as coisas ligadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, cresceram muito rapidamente, né? Então fica até complicado a gente fazer qualquer generalização para esse período, porque teve um boom aí de desenvolvimento de algum período para frente. O que podemos falar então deste começo, né? Podemos falar de revolução industrial, né? A organização, o surgimento das indústrias, nesse estilo de trabalho, né, que temos até hoje, na produção não somente para o consumo, mas na produção em grande escala, do grande comércio, e com isso, né, a chegada aí a constituição, digamos assim, do modelo capitalista que domina, né, o Ocidente, a urbanização, né, o crescimento das cidades, a expansão demográfica,
o aumento das populações. E onde fica a educação, onde fica a escola para atender tudo isso, né? É a reflexão que a gente faz aqui, né? As cidades crescendo, as indústrias crescendo, o comércio se ampliando, as cidades se expandindo em território e em população. Qual é o lugar da escola? Qual é o lugar da universidade? Qual é o lugar da educação? Né? Foram fortalecidos os regimes democráticos de direito, né? Então hoje há uma preponderância, né? Ainda bem, dos regimes democráticos de governo. Regime democrático, então, supõe a formação cidadã, né? Os direitos do cidadão, que também tem aí grande influência da educação e influencia a educação. O ensino universitário é ampliado, né? Se nós pensarmos que as primeiras universidades nasceram lá a partir do ano 1000, então pensem, já temos aqui um fortalecimento, né, nesse período de mais de 1000 anos, né, vamos pegar aí mais ou menos isso, das universidades. Então hoje já temos universidades que já são milenares, né? Então, o ensino universitário é ampliado e ele é reformulado, então o tempo passa, as coisas se modificam, são inseridos novos cursos, né? Não somente aqueles cursos que lá do começo, né? Basta ver hoje a vasta opção de cursos que a gente tem nas universidades, né? E nascem também as escolas no comecinho, ali da Idade Contemporânea, nascem as chamadas escolas politécnicas, que são as necessidades decorrentes do avanço tecnológico, né? Então, quando o homem começou a perceber a necessidade de desenvolver novas técnicas, novos produtos, né? As escolas politécnicas vieram com essa formação profissional que também temos até hoje. E surgem as escolas da primeira infância, né? Então, quando a gente falou ali sobre a idade moderna, a gente falou, né, sobre uma ressignificação, um novo pensamento a respeito do que é a família, do que é ensinar em família, da necessidade da escola. Então, aqui aparecem as escolas da primeira infância. Falar sobre a idade contemporânea é falar sobre o que vivemos hoje, tá? Hoje, a gente tem uma preocupação diferente do que tinha há 200 anos. Então, é complicado, como eu já disse, falar sobre a idade contemporânea, porque a idade contemporânea também vai envolver, ela também abarca um pensamento tradicional, e um pensamento tradicional conservador e um pensamento renovado, tá? É preciso estudar a educação na idade contemporânea. E também, como de 1789 para cá, nós temos muito mais registros, estudos, pesquisas, produções acadêmicas, registradas, que passam de geração para geração. A gente consegue estudar a educação de uma forma muito mais ampla a respeito da idade contemporânea do que nas épocas anteriores. Eu mereci um curso inteiro para falar sobre os fundamentos da educação na idade contemporânea, porque eles mudam muito ao longo do tempo, sempre nessa perspectiva, nos diferentes espaços também. Tá? A gente está falando aqui notadamente mais sobre o Ocidente, mas não podemos perder de vista o que acontece no Oriente também, que tem uma cultura própria, modelos educacionais particulares também. Mas como eu vinha falando, como a idade contemporânea ela envolve uma variedade de concepções e de ideias, merece um curso especial para ela, mas aqui então a gente vai tentar só pontuar. Essa tendência humana a tentar melhorar o que veio antes, né, a buscar soluções para problemas, permanece na idade contemporânea e se fortalece. Por isso que a gente começa a ter tendências pedagógicas, né, e modelos pedagógicos que um se opõe ao outro, né? Um busca ressignificar a educação, eliminando coisas com as quais não concorda e propondo novas alternativas, novos processos. Então, a idade contemporânea ela se movimenta assim em torno da educação, tá? De uma maneira geral, a educação se volta para a formação da criança para a vida em sociedade, então uma preocupação com a formação fora das famílias, esse é o grande marco, né? Necessidade sim da escola, necessidade sim da educação escolar, e associa-se ao bem-estar social, ao progresso e à transformação. Tá? Então, a formação nas escolas, na universidade da educação como um todo, não tem uma preocupação apenas com formar para a profissão, ou formar para o trabalho, né? E sim também para promover o bem-estar social,
o bem-estar de si mesmo, como ser humano, e o bem-estar da sociedade, tá? Olhando aí para as questões do progresso e das transformações ocorridas. E, né, isso inegável, o farto amplo, inacreditável desenvolvimento da ciência e da tecnologia nesse período, né? Só pensar aí de 1789 para cá, né? Pensar na vida de cada um de nós, né? Naquilo desde que nascemos até hoje, quantas coisas, né, de ciência e de tecnologia evoluíram, foram descobertas, né? Então, realmente muito farto. O que dou destaque, então, a respeito desse período que vai ficar aqui para nós como representação da idade contemporânea do momento que vivemos, né? O acesso à escola é um direito cidadão. Lembre-se que estamos falando do fortalecimento dos regimes democráticos, né? Então, o acesso à escola é um direito cidadão. A função da escola, portanto, é formar cidadãos cientes de direitos e deveres e capazes de exercê-los perante a sociedade. A partir do século XIX, o modelo hierarquizado e autoritário de educação, a pedagogia tradicional e a forma como os conteúdos curriculares eram impostos aos alunos, que até então caracterizou as instituições de ensino, passou a ser questionado. Tá? Então, do século XIX para cá, começaram-se a pensar em novas teorias sobre a educação, em uma nova pedagogia, utilização de diferentes recursos didáticos, discutir a postura do professor, aquele autoritarismo, né? A pensar em como se deve tratar os alunos de uma maneira diferente. Então, temos aí diferentes teorias pedagógicas, diferentes organizações propostas para os modelos escolares, né? Nós teremos aulas também sobre isso, também falaremos sobre isso, mas só para pontuar aqui que na idade contemporânea, notadamente a partir do século XIX, né, o modelo anterior de educação, o modelo anterior de escola passou a ser questionado, né, para que pudessem ser propostas novas alternativas e construir e elaborar novos modelos de ensinar e de aprender, portanto, novos modelos de educação. Lembrando, ainda assim, isso depende do lugar de onde se está falando, ou seja, o território geográfico importa, sim, no modelo de educação, e também do tempo em que se fala, né? E considerando que há liberdades hoje, né, na contemporaneidade atual, nos dias de hoje, nós encontramos em um mesmo espaço geográfico, em um mesmo território, diferentes modelos de ensino e aprendizagem, né? Generalizando, convivemos hoje com modelos tradicionais e modelos não tradicionais. Disso trataremos em aulas seguintes e é importante a gente entender por que hoje conseguimos falar sobre isso, sobre modelos tradicionais e modelos não tradicionais. É porque houve toda essa evolução histórica, toda essa evolução humana ao longo do tempo que permite que hoje nós pensemos e falemos da educação da forma como fazemos na atualidade. Seguindo aqui, eu trouxe novamente as questões que motivaram lá o início da nossa aula, agora para a gente pensar um pouquinho, né, com tudo isso que foi dito, qual o papel dos contextos históricos da educação, e agora explico para vocês por que coloquei contextos históricos no plural, porque são sim diferentes contextos históricos. Nessa breve passagem, né, pela história humana, pelas idades, pelos períodos históricos, nós já podemos ver que sim, há mais de um contexto histórico e que cada um deles desenvolve, atua, tem um papel diferente na educação que vemos hoje. E essas mudanças ocorridas, né, ao longo de todo esse período, ao longo desse tempo, influenciaram o modelo pedagógico das escolas da atualidade? Bom, eu já falei sobre isso sobre isso ao longo da aula de hoje, já dei até essa resposta que sim, né? Não há como negar que os episódios históricos da sociedade humana influenciam o modelo pedagógico das escolas que temos hoje, tá?
e influenciam também o nosso pensamento como educadores, como professores, a pensar e propor novos modelos para o futuro. Conclusões, né? Nos encaminhando já para o final da aula. A educação tem importante papel na construção da sociedade humana. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre os princípios gerais dos fundamentos da educação, e essa ideia se reforça agora, depois que estudamos aí um pouquinho sobre os episódios históricos. E é na educação e é com a educação que se dá a mediação entre a pessoa e a sociedade. Conclusão também que a gente consegue tirar da aula de hoje, né? Se a gente pensar que lá no começo, lá na idade antiga, lá na pré-história, né? Lá na pré-história, aquele modelo que era pela oralidade, pela observação, determinava a maneira como se caracterizava a educação naquele período, né? Hoje, que nós temos escrita, né? Escrita analógica no papel e escrita digital, né? Que hoje nós temos grandes recursos tecnológicos, a educação se dá de uma maneira diferente daquela. Ainda que a gente preserve a oralidade e a observação, né, temos aí um outro elemento agora, que é a escrita, que é o digital, que é a tecnologia, e com isso a mediação na sociedade para a educação se dá de uma maneira diferente. Trouxe também um slide aqui que estava na aula sobre os fundamentos gerais da educação, para de novo a gente fazer a reflexão, né? Que os objetivos da educação, nós falamos na primeira aula, né? Na aula anterior, que depois vocês, quem não assistiu, pode assistir, que os objetivos da educação, elenquei alguns, né? Há vários, elenquei alguns, mas agora a gente já consegue concluir que esses objetivos também se modificam ao longo do tempo. Então, quando a gente fala no primeiro objetivo, construir e transformar valores humanos, pensem que esse objetivo lá na Idade Média era diferente, o objetivo, né, ou as ações educativas em torno desse objetivo eram completamente diferentes na Idade Média do que na Idade Moderna, né? Lembram que na Idade Média tudo era voltado ao poder da igreja? A Idade Moderna não, quis derrubar isso. Então, construir e transformar os valores humanos também depende de como a sociedade era vista naquele momento. Da mesma forma, desenvolver a pessoa, né, também dependeu do período histórico. Preparar para o exercício da cidadania também dependeu, né, porque lá no início, na Idade Antiga, lá na Grécia Antiga, se falava sobre, em Roma também, se falava sobre a ideia de cidadão, depois isso foi derrubado, né, na Idade Média, mas voltou com força na Idade Moderna, e qualificar para o trabalho. Então, entendo esse qualificar para o trabalho, não somente você aprender aquela profissão específica, formalizada, não. Entendo qualificar para o trabalho, vamos voltar lá para a pré-história, o trabalho de pescar, o trabalho de caçar. Né? Então, assim como o trabalho de pescar na idade da pré-história e o trabalho do advogado na Idade Moderna, essa qualificação depende também, esse entendimento do que é qualificar e o que é preciso para se qualificar, depende da história e depende do tempo passado. Né? Com isso, chegamos aí nessa primeira conclusão, que fiz questão de frisar em vermelho para vocês, fica sempre o legado para gerações futuras. Tá? O que vivemos no passado ajuda a gente a compreender o que a gente tem hoje, e a modificar aquilo que a gente acredita que precisa ser modificado e a propor novas ideias, né? novos modelos para o futuro, tá? Então, a educação ela não é neutra, a educação sofre aí influência, né, da história, e fica sempre esse legado, ou seja, o que se fez no passado sempre fica como herança para o que temos hoje, né? Para a gente olhar e ver o que podemos aproveitar, o que não queremos, né? E entender como que a gente se constitui como pessoa e como sociedade. Né? Portanto, as ações, os reflexos do processo educativo dependem dos contextos culturais, históricos em que se dão, né? O principal objetivo dessa aula, então, é fazer vocês se convencerem e entenderem isso,
né? E que, portanto, com o peso, né, que a educação tem em nossas vidas, peso no sentido positivo, vou trocar a palavra, o valor, né, o valor que a educação tem nas nossas vidas, o nosso pensar e o nosso fazer dependem, dos processos educativos. Então, da escola que vivemos, da escola que pensamos, e agora uma fala voltada aos professores em formação, né, a quem está se profissionalizando como professor, influenciam também as nossas maneiras de estarmos em sala de aula, de darmos as aulas, de prepararmos as aulas, de avaliarmos os alunos, né? Então, por isso que é sempre importante também a gente ter a perspectiva de olhar para a história, aprender com a história, né? Para fortalecer e construir aquilo que queremos ser como professores. Eu trago então as referências, né, as referências bibliográficas que fundamentaram essa aula. Recomendo a vocês a releitura desses materiais para ampliação dos conhecimentos, né, que um vídeo é sempre um apanhado, uma videoaula é sempre um apanhado, né, um entendimento sobre aquilo que foi dito, mas estão aí os materiais, né. Em uma próxima aula, nós teremos, então, continuaremos falando sobre fundamentos históricos, aí mais uma particularidade da educação brasileira. Então, nós vamos fazer um recorte, né, sobre os episódios históricos do Brasil, né, e relacionar isso com a educação e os modelos escolares, né, os modelos de ensino e de aprendizagem do Brasil. A aula de hoje foi essa, que bom que você veio. Assista os demais vídeos que complementam essa série. Até a próxima, tchau, tchau!